Salve, galera! Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui. Eu dei uma afastada aí das redes sociais, mas agora parece que a política pegou fogo de novo, né? Então resolvi gravar esse vídeo. Tá o Pablo Marçal lá em São Paulo. O Pablo Marçal, ele é um gênio da comunicação, né? Quando ele candidatou a presidente, eu fiz muita campanha para ele no lugar do Bolsonaro. Eu já estava descrente do Bolsonaro, né? E E a minha família, meus amigos, ninguém conhecia ele. Eu conhecia porque eu fui mentorado dele, fui aluno dele. E falava isso: se derem chance para ele ir aos debates, ele vai comer todo mundo. É o que está acontecendo, né? Ele está botando todo mundo no bolso. Lá ele ganha com a mão nas costas, se não houver nada de urna mágica, esses negócios, né? Mas eu acho que a situação para ele, ela tá boa, por quê? Porque os ministros do STF, eles estão agora na berlinda, né? Principalmente o Careca lá, né? O Careca, inclusive, eu gravei um vídeo no ano passado falando isso, que uma hora o sistema ia precisar fritar ele, porque ele se acha, né? Ele é um cara, ele tem um ego do tamanho do mundo. E ele acha que ele é tipo o Mussolini, né? Ele é a última bolacha do pacote. Então ele vai ser, o ego dele tá, inflou tanto que vai explodir e vai acabar com ele, né? E aí o sistema já usou ele bastante, ele serviu ao sistema, né? Na hora de soltar o Lula e fazer aquelas tramóias toda lá na eleição que ele fez. Só que agora, como ele estava aprontando demais, aí arrumou confusão com o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo. Ele é meio burrão, né? Ele é um cara assim. Ele é muito arrogante, muito prepotente, e só que meio desprovido de inteligência, né? Porque você procurar uma briga, uma confusão com o homem mais poderoso do mundo, você vê que é uma falta de avaliação, né? Uma falta de inteligência praticamente, né? O Elon Musk, só de ter o dinheiro que ele tem, ele já se torna muito poderoso, né? Um cara que o presidente dos Estados Unidos respeita o cara, né? Que é a maior potência militar do planeta, né? É um cara muito ouvido, muito, todo lugar que ele vai, todo mundo para ouvir o cara. O cara, ele é um gênio, ele manda satélite, ele manda foguete toda semana pro espaço, pô. Cara, a mente do cara trabalha num outro nível. Aí o cara vai arrumar confusão justamente com ele. Não tô fazendo nada, vou arrumar uma confusão com o cara mais poderoso do planeta, o gênio, né? Então, tipo assim, é burrice, né? E ele vai se lascar todo com essa aí. O Elon Musk, ele é um cara que ele tem um poder, literalmente, né? Ele tem um poder literal de parar o mundo, se ele quiser. Né? Porque basicamente mais da metade, 80% dos satélites que estão em volta do planeta são dele. Todo o GPS, tudo depende dele. Se ele desligar os satélites dele lá, tudo para, nenhum avião sobe, não acontece mais nada, o mundo para, literalmente. Aí o careca lá vai arrumar confusão com esse cara. O cara é um funcionário público nomeado, né? Um cara que não tem uma expressão, tipo assim, se fosse uma eminência intelectual, tal, o cara que tivesse pelo menos um mínimo de respeitabilidade, mas o cara não tem, né? Muito pelo contrário até. Né? É sabido e notório que ele tem envolvimentos escusos aí, umas coisas cabulosas, que é muito notório isso aí, todo mundo fala sobre isso, né? O envolvimento dele com o submundo do crime. E o que me espanta é que os outros ministros do STF estão dando apoio a ele. Então, tipo assim, o barco está afundando e os ratos não saíram do barco, né? Que está afundando, eles estão afundando junto. Ou seja, alguma coisa tem ali, né? Porque, tipo assim, tá muito na cara que o cara vai afundar. E se tá dando apoio, é muito estranho, né? É muito estranho você apoiar um cara que está totalmente errado, porque o cara ele não tem um mínimo de razão em nada, né? Porque o cara comete um monte de ilegalidades,
O cara já é notório no mundo inteiro, porque eu acho que ele não tem noção do que é um tweet do Elon Musk. Um tweet do Elon Musk, ele altera todo todo um cenário macroeconômico mundial, um tweet dele. Né? Ele, a respeito do Alexandre de Moraes, ele já deu dezenas. Né? Então, tipo assim, o cara tá na frigideira, né? O óleo tá esquentando e ele tá lá. Tipo assim, o cara não tem mais alternativa, né? Mas tem, se ele recuasse e tal, né? Mas ele é burro, então ele vai se lascar. Agora, mais burro ainda é quem tá com ele, dando apoio, né? Os outros ministros que estão dando apoio a ele, esses vão junto também, porque é cumplicidade, né? Porque tá na cara, o cara tá todo errado, cometendo um monte de ilegalidades, prendendo gente inocente, tocando o terror, mandando torturar os outros morrendo na cadeia por causa dele. Um monte de gente fugindo do país por causa dele. E tem outros lá dando apoio a ele. Então, tipo assim, tá pedindo para ser decapitado junto com ele, né? É cumplicidade isso aí. Né? É cumplicidade. Então, assim, quem tem um mínimo de inteligência, aqueles outros ministros lá, se tiver um mínimo de inteligência, não vai dar apoio para ele, né? Porque ele vai ser fritado, isso é certo. Ele não escapa mais, não tem como. Né? A pressão está muito grande. O Elon Musk ele só começou a pressionar, né? E ele vai com tudo agora, né? Parece que virou uma questão de honra para ele. E agora entrou aquele outro cara lá, aquele outro jornalista americano, né? O Greenwald lá, sei lá como é que ele chama. E agora entrou até a Folha de São Paulo, ou seja, até o sistema está contra ele. Então não vai ter jeito, né? Agora me espanta os outros lá dando apoio. Vão ir pro buraco junto com ele, vão afundar junto com ele. Então eu dei essa volta toda para dizer que isso é favorável ao Pablo Marçal. Porque como a batata tá assando lá no STF, o bicho tá pegando, eles não, tipo assim, eles vão ficar com mais medo de fazer alguma alteração ali no TSE, né? O Bento Carneiro, que agora que é o presidente lá, vai ficar receoso de fazer alguma tramóia lá, né? E ela não tem o peito que o Alexandre de Moraes tem para fazer essas tramóias todas que ele faz. Então, tá bom pro Pablo Marçal. E ele vai vencer aquilo ali com a mão nas costas. Eu acho que não vai. Não, no início eu estava meio cético que ele não ia conseguir ganhar. Mas agora eu já estou achando que ele tem reais possibilidades de ganhar. Vai ser difícil, porque ele é um cara muito inteligente, ele não deixa aresta, né? E eles estão tentando de todo jeito imputar coisas a ele, do partido lá, e eles vão fazer coisa do diabo, né? Porque esse pessoal da esquerda, eles têm parte com o Satanás. Então eles fazem o que for preciso ser feito, inclusive matar ele. Igual eles tentaram fazer com o Bolsonaro, né? Mas aí o bicho tá pegando, né? Hoje mesmo o Alexandre de Moraes foi responder o Constantino, né? Ele sentiu lá, o Constantino falou uns negócios para ele falou umas besteiras lá. Mas o que eu queria dizer aqui é a respeito de outra coisa que não tem nada a ver. É a respeito, assim, tem não tem, né? Mas é a respeito de um debate que teve entre o Renato Amoedo, o Renato 38, e aquele Alan dos Santos, da Terça Livre. Eu sou um cara que eu nunca segui muito aquele Alan dos Santos, não, sabe? Eu acho que ele é um cara que combate, né, a esquerda e tal, mas eu nunca fui de seguidor dele, não. Eu tenho acompanhado, ultimamente, eu tenho acompanhado bastante o Renato, por causa do Bitcoin, né? Ele fala muito de Bitcoin, eu tenho me interessado por isso, estou tentando aprender, comprei um curso dele, inclusive, e assisti um debate dele com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um bolsonarista daqueles doentes, né? E o Renato, ele já foi um bolsonarista, mas ele desencantou com o Bolsonaro, igual a mim, né? Eu também desencantei do Bolsonaro, mas não falo mal dele, né?
o Renato não, o Renato ele é mais incisivo, fala muito mal do Bolsonaro. Eu concordo com muita coisa que ele diz. Tem coisa lá que eu acho que ele exagera um pouco, mas tem muito sentido as coisas que ele diz. Por isso que eu desencantei com o Bolsonaro. Inclusive, na última eleição, eu não fiz campanha para o Bolsonaro, eu fiz campanha para o Pablo Marçal. Né? Mas como ele não era muito conhecido, a gente tinha uma certa dificuldade, né? De fazer as pessoas votarem nele. Conseguia alguns votos, mas era mais difícil. Agora não. Né? Agora ele realmente entrou pelo lugar certo, né? Nessa campanha de São Paulo, que é uma cidade grande. O debate dele em São Paulo tem sido assim, tem reverberado muito, né? Inclusive está ficando em segundo plano as outras prefeituras. Né? São Paulo pegou um protagonismo muito grande no cenário político nacional. Mas aí eu assisti esse debate entre os dois e o Alan, ele perdeu completamente a linha. Né? Ele já é um cara bem desalinhado, assim, né? Um cara que ele exagera muito. Eu acho que ele tenta imitar o professor Olavo. O professor Olavo, ele xingava muito palavrão, mas era quando os comunistas ficavam zoando ele xingava muito. Mas o professor Olavo, ele era um cara muito doce, muito engraçado. Ele era um cara... eu fui aluno dele também, né? Eu fiz o curso dele, o curso de filosofia online. E nas aulas ele era um cara assim, ele era paizão, né? Ele conversava, dava muito conselho a gente. E era um cara fantástico, fenomenal, que tinha um carisma muito grande. Já o Alan, ele exagera muito, né? Ele fala muito palavrão, assim, gratuitamente no dia a dia dele. Então é um cara meio assim, vamos dizer, um pouco vulgar, vamos dizer. E ele não tem, assim, intelectualmente é um cara que não é grandes coisas também, né? Vamos dizer assim, não chega nem na unha do professor Olavo. E ele tenta ser meio professor Olavo, mas ele exagera, né? Então, na discussão com o Renato ele ataca muito incisivamente o Bolsonaro, e como o cara, o Alan, ele é um bolsonarista doente, então o cara fica cego, né? E aí na discussão final lá, eu vi algumas pessoas analisando, mas as pessoas que analisaram, elas não têm noção de política, então só pegou o hype do negócio para poder hypar o vídeo. Mas todos que eu vi analisando falaram besteira também. Ali o que acontece? O Alan, pelo jeito, ele não sabe como que funciona o Pix. Inclusive o Renato perguntou para ele várias vezes se ele sabia como que funciona o Pix, e ele não respondeu. É porque ele não sabe. Senão ele não teria feito aquela palhaçada que ele fez, né? Que foi uma palhaçada. Aquilo ali vai ficar eternamente na internet. Né? Então, assim, ele demonstrou ser completamente descontrolado, né? Descompensado, e demonstrou uma ignorância muito grande. Né? Ele não teve argumento, ele vinha perdendo o debate para o Renato, que o Renato é um cara muito bem informado dos fatos, de tudo, e ele vinha perdendo o debate. E aí naquela hora ele apelou, né? E falou umas besteiras, e ameaçou o Renato. Foi um papelão, né? Foi um troço assim lamentável, porque é um negócio que fica gravado para a internet, né? Os caras não estão no boteco tomando cerveja, os caras estão num programa ali que vai estar gravado para a eternidade, um negócio daquele. Era para ser um debate. Aí o cara chega lá de óculos escuros, fumando, um ambiente fechado, o cara fumando sem parar no meio das pessoas ali, uma falta de educação do caramba. E aí, tipo assim, no final, ele demonstrou uma falta de conhecimento muito grande e uma ignorância muito grande, né? Então, assim, queimou o filme geral. Mas por que ele errou? Porque o Renato apresentou um argumento de que o Bolsonaro pediu Pix para poder pagar a dívida lá que o Xandão meteu nele lá, né? Um negócio da eleição lá e tal, e o povo começou a fazer Pix para ele. Inclusive alguns amigos meus fizeram Pix. Eu falei, não faz Pix pro Bolsonaro. Isso aí não é legal, né? Esse Pix aí não é uma operação protegida por sigilo bancário. É isso que muitas pessoas não sabem.
Porque toda operação bancária ela é protegida por o sigilo bancário. Isso é lei. Né? Ninguém pode acessar sua conta bancária se você não autorizar. Né? Ou sob uma ordem judicial. Por exemplo, se a polícia quiser ver o que você fez na sua conta bancária, para onde você mandou dinheiro, de onde que veio dinheiro e tal, tem que ter uma ordem judicial. Porque a sua conta bancária ela é protegida pelo sigilo. Certo? E o Pix não. O Pix não tem sigilo. É esse que é o problema. O Pix é uma operação aberta. Qualquer pessoa que tem acesso a esses dados lá no governo, eles têm acesso, eles veem tudo. Né? Quem depositou, que dia, que hora, a quantia. Então eles têm todos os dados da pessoa. Então o Pix é uma operação sem sigilo bancário. E com certeza o Alan dos Santos ele não sabe disso, senão ele não teria feito esse papelão que ele fez lá. Né? Então ele mesmo diz que a filha dele teve uma doença e que as pessoas passaram o Pix para ele e que o careca lá foi atrás das pessoas que fizeram isso para ele. Inclusive a Ludmilla, que as pessoas acham que é a filha do Alan, mas não é. A Ludmilla é aquela juíza, que era juíza do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, a Ludmilla Grilo. É uma juíza, ex-juíza, né? Porque ela foi expurgada do sistema porque ela falou mal do Alexandre de Moraes e do STF. Ela evadiu do país, igual muitos outros. Então ela está foragida nos Estados Unidos. Então a questão é essa. E na cabeça do Alan, eu tenho certeza que ele acha que o Alexandre de Moraes foi lá e quebrou o sigilo dele. Mas o que ele não sabe é que o Pix não tem sigilo. É esse que é o problema. Por isso que o Renato falou que o Bolsonaro, ele sabendo disso, porque foi ele quem criou o Pix, né? Foi no governo dele, ele se orgulhava muito disso. Ele sabe como o Pix funciona. Quando ele pediu Pix para ele sabia que todas as pessoas que iam doar dinheiro para ele, essas pessoas estariam expostas à retaliação do Alexandre de Moraes e das pessoas que estão perseguindo as pessoas de direita, né? Que no caso o STF. Então esse é o fato central. Né? E o próprio Alan diz que o Renato faz uma equivalência que não existe, porque no caso da filha dele estava doente e ele pediu o Pix para a filha dele e as pessoas deram o Pix. Inclusive ele mesmo diz que a Ludmilla se evadiu do Brasil para os Estados Unidos por causa disso. Mas ele diz que o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo, mas ele não quebrou o sigilo, porque não existe sigilo no Pix. Esse que é o problema, que ele não entendeu, por isso que ele fez aquela palhaçada. Inclusive o Renato tentou amenizar a parte dele, porque o Renato não sabia dessa história da filha dele nem nada. O Renato falou, não, mas você pediu porque você não sabia que o Pix não é uma operação protegida pelo sigilo bancário, é uma operação aberta e que todo mundo que é do governo tem acesso, né? Só que o Alan, ele não entendeu isso, então aí ficou aquela briga e tal, e quase que o Alan agrediu ele lá fisicamente, mas aí ia ser assim, ia ser o fim, né? Inclusive poderia dar processo, inclusive o Renato Amoedo diz que ele foi procurado por vários advogados para processar o Alan, né? Porque lá nos Estados Unidos, advogado lá, os caras é igual urubu, né? Você tropeça na rua lá, tá no supermercado, tropeça lá, machuca, os caras processam o supermercado, pede a milhões, né? Não tem esse negócio. O valor lá os caras pedem o céu para pegar uma parte grande lá, né? Pega aquelas indenizações milionárias, até fora de contexto, inclusive. Mas o Renato é um cara muito, muito boa praça, né? Ele falou, não, tal, esquece isso aí e tal. Mas aí foi isso, né? Essa besteira toda do Alan, achei que ele exagerou demais e por ignorância, que ele é um cara ignorante mesmo, e fez um papelão danado, né? E o Bolsonaro, na minha opinião, acho que o Renato tem muita razão em coisas que ele diz,
Mas é isso aí. A gente tem que ter paciência com algumas pessoas, né? Mas é isso. Até mais.